determinados pela Agência Nacional de Saúde nos planos individuais, será considerado isso com certeza. A senhora já estimou, em média, o reajuste? O biênio de 2007 e 2008, a Agência Nacional fixou em 5,76% de reajuste. Né? Nós temos o quê? Qual é o valor? 5,76% de reajuste. Mas o nosso plano de saúde tentou cobrar 17%. Porque tem os reajustes técnicos. Lá na OAB? Nós tivemos que discutir, reduzir... Só mudar de plano lá, hein? Porque esse reajuste, Thanos, fixado pela ANS, são para os planos individuais, aqueles em que a pessoa contrata diretamente. Os planos empresariais têm o mercado é livre, Tereza, né, entre a operadora. Deixa eu dar um tom um pouco mais forte para o final do nosso programa hoje, porque eu não me conformo com o quê? Com estas máquinas caríssimas não terem nenhum tipo de subsídio, não terem nenhum apoio. Eu não me conformo, porque tem um legislador em Brasília que pensa no reajuste do plano ou das coberturas, que pensa nos índices e não pensa na infraestrutura. Sem dúvida. Isso é uma miopia total com relação ao fato. Deveria haver uma facilitação, uma isenção de impostos, uma menos burocracia. Porque a saúde pública... Claro, se o plano se prepara, se o hospital se equipa, é para servir ao povo. Então o governo tinha obrigatoriamente que facilitar essa importação. Isso não ocorre. Não, dificultam ao máximo. Há pessoas, inclusive, que dizem que aqui no Brasil é proibido trabalhar. É tão difícil trabalhar, o governo proíbe você de trabalhar porque é tanta dificuldade. É verdade. Você não consegue exercer a sua profissão com o mínimo de dignidade. Mas arrecadar, depois a gente fala sobre isso. Doutora, arrecadar é fácil. Né? Batendo recordes, né? Recordes de arrecadação. Né? E as máquinas vão ficando Todos aí. os anos. Doutora, os planos foram consultados, os planos de saúde, sobre essas mudanças, ou foi o gabinete fechado lá que falou, olha, agora vai cobrir tudo? Como é que A Agência Nacional, ela discute a edição dessas resoluções através de conselhos onde tem a participação da sociedade, onde tem a participação de órgãos de classe da área de medicina e também dos planos de saúde. Mas não há dúvida, Thanos, que a gente está falando de uma gestão de saúde, mas a gente não tem um estímulo fiscal, por exemplo, que não é a Agência Nacional de Saúde que pode dispor dessa matéria. Porque eu tenho a sensação que eles olham só para si, quer dizer, falam, SUS, pagam mal aquele funcionário que é concursado, né? O médico é concursado no SUS, não é, doutor? Sim. Concursado, né? Então ele tem que fazer um exame. E vive em estado de miserabilidade. É vergonhoso o que ganha um médico neste país. É vergonhoso. E as condições de trabalho. Né? É por quilo. Por quilo. É por empreitada. Por empreita. Pega lá aquela fila. É impressionante isso. É linha de produção. É revoltante. Revoltante. Doutor Sebastião, eu acho que eu vou passar para a doutora Ana Carolina, porque a pergunta não vai ser muito própria ao senhor. Como escolher, doutora, um plano de saúde hoje nesse nosso Brasil varonil? Hoje, a pessoa, quando ela busca um plano de saúde, ela precisa se informar. Então, ela precisa, ao chegar numa operadora, fazer questionamentos básicos de que natureza? Quais são? Qual é o registro, o número do registro dessa operadora na Agência Nacional de Saúde? A operadora apresentou, procure checar, já que a internet, a população não tem acesso, cheque pelo telefone. A Agência Nacional de Saúde tem um 0800. 701-9656, eles 0800 701-9656. Aí você liga lá. Liga e você vai ter essa confirmação pela Agência Nacional de Saúde, ou procurar pela Ordem dos Advogados, que pode fazer essa assistência para o usuário. Quando está na operadora, superar a questão do registro, olha o plano, questione, hipotetize, verifique as questões de saúde que você, usuário, tem na sua família, se o quarto é comum, que médico que vai atender, em que condições ele vai atender, qual que é o hospital, na urgência e emergência, o que eu faço, para quem eu ligo, para que hospital eu vou. Antes de fechar o plano. Antes de fechar o contrato. O tipo de reajuste que eu vou sofrer. E aquelas letrinhas lá pequenininhas, tem umas letrinhas muito pequenas. Tem, e aí no judiciário são interpretados a favor do usuário, mas o mais importante é naquele contato pessoal o usuário formular as situações que ele tem necessidade. A gente costuma dar um conselho, não assine nunca um contrato sem consultar um advogado antes, porque depois que você assinou,
aí fica difícil de reverter. A OAB pode fazer uma análise lá? Claro, a OAB pode fazer pesquisa, pode orientar, dizer se esse plano é idôneo, se é registrado, como a doutora falou, e pode orientar, sim, o usuário antes de assinar. Depois que assinar, aí fica difícil. Mas eu vou voltar àquela pergunta. Há planos que não são oficiais, não são? Sim, e há que existem? Muitos. Muitos que batem na porta das residências das pessoas, oferecem mundos e fundos, prometem. Isso é muito comum. Inclusive, isso é muito comum. um Desconfie dos dessa prática. meios de se desconfiar é o excesso de oferta. Exato. Quem promete muito, tome cuidado. Tome cuidado. Doutor Sebastião, o senhor concorda com tudo? Eu ia pedir a sua posição com relação a isso, mas Ele é fica meio... suspeito. o senhor é... Na verdade, eu estou nesse mercado há bastante tempo. E a gente vê, sim, as operadoras e operadoras. Né? A briga pelo paciente, não o paciente, como é que é? O Usuário, o né? usuário. As empresas. Há né? uma disputa por grupos. Sem dúvida. Isso Sem existe, dúvida. é uma atividade comercial. É uma Sem atividade dúvida. comercial. Agora, o lado humano, ele vai acontecer no hospital, no atendimento. No Na atendimento, assistência. na assistência. Porque há planos que não assistência. têm hospital. Sim, porque existem planos segmentados, né? Qual a Tem senhora o recomenda plano- para o nosso O telespectador? plano referência, né? Aquele que tem, a pessoa terá cobertura no âmbito ambulatorial, hospitalar, vai ter consultas, tudo. Chama-se Porque, né? plano referência. Referência, plano Laboratório. referência, Qual a laboratórios. senhora acha o pior para o atendimento? Acho que aquele que só cobre consultas, né? Porque se não tem nem o diagnóstico... Existe isso, só ambulatorial. Tem. Existem algumas Tem, sim. operadoras que conseguem Tem. trabalhar com o plano ambulatorial. E a ANS permite isso? Está previsto. É uma a coisa existência. meio Tá previsto. ilógica, não? Tá. Está previsto. Trabalhar só com Consultas. consultas. Sem Quer dizer, cobertura de detectou a exames, doença. inclusive. Eu acho ilógico. Isso é um absurdo. É o Mas fim tem. da picada. Você vai consultar, o médico fala, você precisa fazer um exame. E agora, como é que eu faço? Mas o usuário, ele pode ser levado ao erro, Sim, Pode. sim, né? sim. Assim como existem planos só hospitalares. Sim. Só hospitalares. Só hospitalares. Quer dizer, nós temos que prestar muita atenção No que está fazendo. do momento da Da contratação do plano. contratação. Questionar exaustivamente. Levar a consulta de um advogado, Problema procurar a de OAB. dependentes. Reajustes, faixa etária, reajustes faixa por etária. sinistralidade. O que é isso? Se eu que é usar isso? muito, eu vou pagar mais? E paga. Paga, dependendo do tipo de plano, paga. Porque tem uma sim. taxa de uso. São os famosos reajustes por critério técnico. Como é que é isso? Né? Rapidamente. Quanto mais usar, mais vai pagar. Mas está escrito lá no contrato isso. Às vezes sim, Agora, às vezes não. A ANS não vê isso, porque saúde é saúde. O plano deve cobrir, ela coloca essas medidas. Isso fica só para a vida privada. A Agência Nacional ela tem a investidura de fiscalização e ela Então- custa aos cofres públicos 10 milhões de reais por ano. Então espero que ela fiscalize né? mais. Se não fiscalizar, tem o judiciário, né? Sim. Que fiscaliza sem dúvida alguma. Claro. Cidadania no ar. Tema hoje polêmico, difícil. Eu quero agradecer a presença do Dr. Sebastião Francisco Bartolomei da Silveira, responsável técnico do plano do Hospital Samaritano. Obrigado pela sua presença, Obrigado pelo pela convite. clareza das suas posições. Quero também agradecer à doutora Ana Carolina Pereira Lima. Mais uma vez deu um Mais show. uma vez, Eu show de- agradeço. show de bola. Só Maravilha. eu Não é tenho a verdade? agradecer. E a doutora Tereza Doro. Tereza, cumprimos a nossa missão. Hoje eu não vou encerrar o programa. Boa Não, noite. cumprimos nossa missão, Cumprimos. mas você vai continuar cumprindo, porque você é o fiscal mais importante.